Imagine você, sua cidade está lá, em pleno fim do século XIX, rebelada contra o governo federal. Daí tropas fiéis a esse governo tomam o poder de volta e, para se vingar, executam pelo menos 185 revoltosos, que podiam muito bem ser seus vizinhos. Os vencedores decidem mudar o nome da cidade, que vai passar a homenagear o presidente da República, chefe das tropas que mataram os seus conterrâneos. Você ia correr para mudar de volta o nome da cidade assim que fosse possível, né? É o que até hoje, gente em Florianópolis tenta fazer. Mas a mudança nunca aconteceu. Floripa, na época, se chamava Desterro. Foi quando chegou lá a Revolução Federalista, vinda do Rio Grande do Sul, com um dos lados apoiados pelo governo federal. Esse lado venceu e veio a tal homenagem, com um quê de humilhação, feita ao presidente Floriano Peixoto, que governou o Brasil de 1891 a 1894. Um cara casca grossa, autoritário e, olha só, muito popular. Certamente não em Floripa. Eu sou o Rodrigo Vizeu, este é o Presidente da Semana. Continue comigo. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Floriano era vice do Deodoro da Fonseca, protagonista do nosso primeiro episódio. Se você tiver ouvido o programa anterior, vai lembrar que o Deodoro tentou dar um golpe para ampliar seus poderes, mas o negócio não deu certo e ele teve que renunciar. Sobrou pro Floriano. À primeira vista, os dois tinham muita coisa em comum. Eram ambos de Alagoas, marechais do exército, cresceram na carreira no Império e tiveram participação crucial na derrubada do Dom Pedro II. Floriano teve inclusive um papel decisivo na queda da monarquia. Ele tinha um cargo logo abaixo do ministro da Guerra. O governo mandou ele atacar os militares que faziam o levante republicano. Mas ele se negou, com a justificativa de que no campo oposto estavam brasileiros, e não paraguaios da Guerra do Paraguai. Bom, como vice, o Floriano foi discretíssimo, quase decorativo. Ele só apareceu mesmo quando o Deodoro saiu de cena. E a coisa já começou com crise, porque pela Constituição da época, era preciso uma nova eleição caso a presidência ficasse vaga antes de cumpridos 2 anos de mandato. Acontece que a turma que apoiava o Floriano achou uma brecha para dizer que a regra não valia para o primeiro mandato presidencial. Aí, com o poder nas mãos, a gente começa a ver que, apesar de todas as semelhanças, Deodoro e Floriano eram muito diferentes. Naquele início de república, com crise para todo lado, a inabilidade do Deodoro deixou tudo ainda mais caótico. Já o Floriano se impôs como liderança. O José Murilo de Carvalho, historiador e membro da Academia Brasileira de Letras, que me contou os detalhes do governo Deodoro, também me ajudou a entender como esses dois marechais eram tão diferentes. É uma figura muito enigmática, né? Floriano, e todos os historiadores reconhecem isso. Embora não tivesse nenhuma, digamos, vocação política, nenhum treinamento em nada que o preparasse para a política, ele não fazia, o Deodoro ainda tinha certa liderança na questão militar, Floriano não se tinha envolvido com isso. Mas, né, e também foi eleito, não ficou em silêncio, ele quase não falava. Eu acho que entrou aí talvez certa noção de disciplina militar, de comando. Ele já dizia antes da proclamação que o Brasil precisava de uma ditadura para botar as coisas a funcionar, de uma ditadura militar. Ele já tinha dito isso antes. Eu acho que de repente ele se viu realmente numa posição de comando e passou a comandar aquilo como se estivesse comandando uma brigada. O Floriano ganhou o apelido de Marechal de Ferro pela forma que lidou com 2 grandes levantes armados que aconteceram durante o governo dele. A primeira é a Revolução Federalista no Sul, que é onde entra a matança em Floripa, da qual eu falei no começo do episódio. Essa revolução começou gaúcha e chegou até São Paulo, dividindo brasileiros favoráveis a um governo federal forte e centralizado e outros que queriam mais descentralização e mais poder aos estados. A segunda revolta importante foi a da Armada, que era como era chamada naquela época a Marinha, que estava insatisfeita com o governo e queria novas eleições. Os marinheiros abordaram a questão do jeito deles, encheram a Baía de Guanabara de navios de guerra e bombardearam o Rio de Janeiro. Aí entra a esperteza do Floriano. De um lado, ele usou muita violência para reprimir esses focos de revolta. Decretou estados de sítio, prendeu opositores. Uma vez ele ouviu que ministros do Supremo podiam conceder habeas corpus a adversários do governo e mandou essa: se os juízes concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã vai dar habeas corpus aos ministros, porque eles vão precisar. Mas se ele usou a força, do outro lado ele também usou a habilidade política. Diferentemente do Deodoro, ele não brigou com os políticos. Pelo contrário,
Ainda lá no começo do governo dele, ele reabriu o Congresso Nacional. Com isso, ele conseguiu o apoio do próprio Poder Legislativo e principalmente da elite agrária de São Paulo para fortalecer o aparato de repressão do governo federal. Sabe aquela aliança civil-militar marota que aconteceu direto na história do Brasil? Pois é, ela começou ali. Ele não era um político, mas ele foi suficientemente inteligente para entender que ele não podia brigar muito com os paulistas, né? E que não podia, né? E no Rio Grande do Sul tinha que garantir a vitória lá, porque lá havia uma guarnição importante do Exército. Então ele fez quase que um acordo tácito com os paulistas, que eram realmente que tinham a maior força no republicanismo civil, para combater essas revoltas. Daí eu pensei, se de um lado o Floriano usou os políticos, não teriam os políticos usado o Floriano do outro? Vai lá, Floriano, coloca tudo em ordem, com o estilo dele, acaba com as revoltas para os civis chegarem depois e ficarem no poder? Isso foi, sem dúvida, um cálculo que as lideranças paulistas fizeram. O Sul ameaçando se separar do Brasil. O Rio, tudo tumultuado. Isso tinha um enorme impacto, inclusive na economia, tive enorme impacto nas exportações, né, no câmbio. Essa gente interessava que houvesse estabilidade para que se pudesse exercer os negócios de maneira, digamos, mais normal. Claro, eu acho que o cálculo dos paulistas fala, deixa ele botar ordem nisso, e depois a gente vem, né, e certamente eles ganhariam qualquer eleição. Uma coisa era a votação na época não permitiria que, certamente, que Floriano ganhasse uma eleição nacional. Ele podia até ter votos no Rio, mas fora do Rio, nas cidades, estava tudo controlado. Então, perfeitamente, há autores que defendem isso, eu acho que é perfeitamente plausível que os países o apoiaram por razões táticas. Deixa que ele faça o trabalho sujo, depois a gente vem e assume o poder. Os paulistas estavam certos no cálculo que faziam. Realmente conseguiram eleger um civil, Prudente de Moraes, para suceder o Floriano. Com que talvez eles não contassem é que o estilo durão do presidente e a defesa que ele fez do Rio contra os ataques da Marinha fez surgir em torno dele uma corrente política que ia durar mesmo depois de ele sair do cargo. O Brasil teve, como você sabe, getulismo, malufismo, brizolismo, lulismo e tantos outros ismos. Mas tudo começou com florianismo, o que faz do Floriano Peixoto um pioneiro no culto à personalidade entre os nossos políticos. Conseguiu isso aí que é curioso, que essa postura dele. Dentro do Exército ele era apoiado, e ele era apoiado pela juventude militar, doutrinada pelo Benjamin Constant e gente de status inferiores. E passou a ser também, de repente, um símbolo de luta contra a corrupção, contra a tradição política do Império, e mobilizou a parte da população do Rio no que se chamou movimento jacobino. Isso é muito curioso, né? Foi realmente o único presidente com um apoio forte de uma corrente que se dizia realmente jacobina, marcada por um nacionalismo, né, virulento, que tinha participação até de alguns setores operários, que hoje se chamaria, né, não é bem de esquerda, mas havia esse apoio popular a ele fanático. Então, foi o primeiro exemplo na nossa história de uma liderança que hoje se diria quase que populista. Isso foi algo estimulado pelo Floriano ou algo que surgiu na sociedade em apoio a ele? Como é que era essa dinâmica? Não, ele era o objeto disso. Ele passou a ser considerado, esse pessoal escolheu o Floriano como sua grande liderança. Ele não falava, ele não fazia discurso, ele não recebia os diplomatas. Ele era um caboclo, né, sertanejo aqui na cidade. Ele pegava o bonde para ir para casa. Quer dizer, nesse sentido extremamente republicano, no que se refere aos seus costumes e práticas. O embaixador francês tentou falar com ele quando ia embora, ele não recebia. O embaixador foi à casa dele, foi recebido por uma ama de leite com uma criança no colo. O Floriano não recebeu. Quer dizer, absolutamente grosso, mal educado, né? Assim, no entanto, isso de alguma maneira fascinou esses setores, né? Gente de pequenos proprietários, né? Alguns intelectuais, jovens oficiais do Exército, alguns estudantes, que fizeram, durante a revolta da Armada, houve criação de batalhões patrióticos,
né, e formado por essas pessoas. Quer dizer, ele não fez nada ele fez o que ele achava que tinha que fazer e despertou este entusiasmo, sobretudo como um cara também a imagem dele como o guardião do tesouro nacional, como um cara, né, aliás, isso teria coisas a ver com hoje, né, com o grande defensor do tesouro nacional contra bandalheiras, contra a corrupção, etc. Espécie de Robespierrezinho tropical, embora sem a dimensão política, que naturalmente Robespierre, que era uma liderança, né, deste movimento, ele realmente não liderava, não procurava isso. Ele simplesmente agia, despertava essa reação. De novo, indicações de uma personalidade extremamente complexa. Eu não creio que ele planejasse isso. Ele simplesmente dava as ordens em direção que esse grupo achava que era correto e despertou é quase um fanatismo mesmo na época. E ele saiu do poder, simplesmente se afastou totalmente da política, não interferiu, morreu logo depois, um ano, dois depois, e pronto, saiu da história. Pois esse caboclo, grosso e mal educado, como definiu José Murilo, ainda ia aprontar uma desfeita para o sucessor antes de deixar o cargo. E os apoiadores dele, os tais florianistas jacobinos, aprontariam algo pior ainda, um atentado. Eu vou deixar para contar que tiro foi esse no próximo episódio do Presidente da Semana, dedicado ao Prudente de Moraes. Para o programa número 3, vou conversar com o jornalista Laurentino Gomes. Eu espero que você tenha curtido o nosso segundo episódio. Não deixa de comentar, avaliar e compartilhar. Eu sou Rodrigo Vizeu, responsável pela pesquisa, produção e roteiro do programa. Vitor Parolin editou o podcast. Até a próxima.